2 Pedro capítulo 2. Nós vamos ler o 7 até o 9, tá bom? Todo mundo achou? É 2 Pedro 2, do 7 ao 9. Deixa eu ver. Alex, fica de pé agora para Deus falar conosco. Essa palavra. Senhor Deus e Pai de nosso santo e amado Jesus Cristo, aqui reunidos, Senhor, para louvar, para te render louvores e glórias a Ti, Deus. Aleluia, Pai. Abençoa, Senhor, usa a boca do pregador, que ele possa, Senhor, que ele venha ser usado, Senhor, para falar a Tua vontade para a igreja. Senhor, aquilo, Senhor, que não queremos, mas que o Senhor deseja que nós façamos, Senhor, a Tua santa obra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Fala assim, ó. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Sabe, irmãos, Ló, eu não sei se eu falei Jó. Ló, né? Ló, ele não estava na terra dele. Ló não estava no meio do povo dele. Ló estava no meio de Sodoma e Gomorra. Né? Ló estava no meio de um povo de outros costumes. Mas o que acontece aqui, eu estou olhando nessa passagem que eu estava meditando ela ontem, é que Ló, ele tem um conhecimento de Deus, ele andou com Abraão, ele era o sobrinho de Abraão. Quando Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus e vai em busca da terra prometida, Ló vai junto. E Ló sabia da promessa do Senhor. Ló via na vida de Abraão a maneira que Abraão vivia por causa do nome do Senhor. É impossível você viver perto de algum homem de Deus, de alguém tão aproximado de Deus como Abraão, que Deus chamou ele de meu amigo, e você não vê nada na vida dessa pessoa. E quando Ló se separa de Abraão e ele vai para Sodoma e Gomorra, ele leva isso com ele. Ele leva algo que está dentro dele, que não permite ele se misturar com aquelas pessoas, não permite ele viver o costume daquelas pessoas, de lá, de Sodoma e Gomorra. Aí eu estava pensando em tudo isso, falando assim, Ló afligia sua alma justa, porque ele tinha uma sensibilidade para discernir a vida dissoluta daquele povo. Eu estava com o Thiago ontem lá no Burger King, mas estava lotado ontem, né, Thiago? E cheio de pessoas todas moderninhas, né? As pessoas todas jovens, jovas, pessoas todas moderninhas ali, e você olha para aquelas pessoas, elas estão vivendo uma vida dissoluta. E aí eu estava pensando assim, veio para mim naquele momento esse versículo, porque quando a gente está naquele meio, e se a gente não tiver bem certo o que a gente está trazendo com a gente, daquilo que Deus colocou no nosso espírito, a transformação que Deus quer fazer na nossa vida, dos nossos princípios, se a gente não tiver bem certo disso, sabe o que a gente faz? A gente senta lá e a gente fica olhando para a bonitinha, para o bonitinho, para o que está mal vestido, para o que é sensual, para aquele que é charmoso, para aquela que é charmosa, fica olhando para o cabelo, para o queixo e pensando, nossa, essa pessoa deve ser muito isso, muito aquilo, né? E você começa a sentir, sabe o quê? Atração por as pessoas que estão ali. Ló não era assim. Ló não estava no meio de Sodoma e Gomorra sentindo atração por aquelas pessoas, porque Ló, ele tinha esse discernimento nele. Ele tinha nele a sensibilidade para perceber por trás de tudo aquilo, por trás de toda aquela aparência, por trás de todo aquele charme que aquelas pessoas jogam,
dos perfumes, dos corpos ali que são esculturas, né? Que hoje o homem vive de uma maneira assim que quer fazer do seu corpo um Deus e vai lapidando o corpo até ficar parecendo uma escultura humana. Ele conseguia ver além disso. Ele conseguia ver a vida dissoluta daquelas pessoas e ele conseguia ver o fim daquelas pessoas. Bem diferente da gente. Então eu estava pensando, irmãos, uma coisa que falta para a igreja, uma coisa que falta a gente andar no Espírito, é a gente ter esse discernimento. E depois ali a palavra mostra o que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra. Era o paraíso para quem quer viver imoral. Porque ali tinha de tudo, né? A palavra fala da dissolução deles, tinha de tudo. Tinha pessoas para o homossexualismo, pessoas para tudo quanto é tipo de adultério, de pecado, de prazeres, tinha de tudo. Mas Deus tinha uma sentença para a cidade de Sodoma. Assim como Deus tem uma sentença para esse mundo inteiro. A cidade de Sodoma, o dilúvio, ainda falam conosco. Tudo isso é Deus falando conosco, de que esse mundo vai ter uma sentença assim. E que nós temos que ter esse discernimento que esses caminhos não servem para nós. Por quê? Por que não serve para nós? Porque nesses caminhos o nosso Deus não se encontra. Nesse caminho o Senhor não está. Quem está nesses caminhos não está com o Senhor. Porque o Senhor não está lá. O Senhor não está com alguém que está adulterando. O Senhor não está com alguém que está traindo. O Senhor não está com alguém que está vivendo dissolutamente. Então isso não tem motivo nenhum para a gente ficar cobiçando a vida daquelas pessoas. O prazer momentâneo que elas vivem, se a gente consegue de verdade enxergar, se os nossos olhos de verdade estão abertos. E aí eu até falei aqui no começo, a gente fala que crê, né? Mas não crê. Porque se de verdade a gente crê, a gente sabe qual é o futuro de tudo isso. Então por que eu vou querer algo que vai me levar à destruição? Eu quero ler aqui o que eu escrevi, né? Que ao invés de sermos atraídos, que Deus nos dê sensibilidade para ver o que está por trás de tudo aquilo e que nos leve a enxergar a vida absoluta dessas pessoas. É muito comum você sair nas ruas, é muito comum você andar em lugares modernos de São Paulo e você vê pessoas que parece que elas são completas. Elas são modernas, parece que elas são completas, parece que elas têm ali uma fonte de satisfação da vida dela e elas conseguem atrair um, outro e se relacionar com todo mundo, ter sexo com todo mundo, curtir a vida, viaja para cá, viaja para lá, né? Mas espera aí, a palavra de Deus é a verdade? A palavra de Deus Jesus Cristo é verdadeiro? Jesus Cristo disse, Deus anunciou um dia que Jesus viria ao mundo. Ele cumpriu. Deus disse assim, olha, algo que parecia impossível, né? Que um dia ele ressuscitaria Jesus dos mortos. Quero perguntar para você, ele cumpriu? Agora Deus prometeu que Jesus vai voltar e que esse mundo vai ser destruído. Você acha que Deus vai ser fiel para cumprir? Sim. Você acha que é aquilo mesmo? Você acha que é aquilo mesmo que a gente tem que viver? Que a satisfação, o preencher as nossas almas, o preencher a nossa vida é aquela vida ali tão admirável que Satanás tenta mostrar pra gente e tenta mostrar como um modelo de vida que aí a pessoa fica até cobiçando, não, eu queria ser assim, eu queria ter aquela pessoa, eu queria ter isso, eu queria... Ou isso é uma vida dissoluta, com uma aparência que nós devemos rejeitar, como Ló, por ser justo, rejeitou, porque ele tinha princípios na vida dele, ele tinha sido tocado um dia, por causa de um homem que ele conheceu, que era amigo de Deus, que tinha algo de Deus na vida deste homem, que era o seu tio Abraão. Está entendendo? Como é que nós devemos agir nessas situações? Nós vamos ler o Salmo 4, tá bom? Eu vou colocar aqui no modo avião, porque tem o meu irmão aqui mandando para mensagem. Deixa eu ver essa hora. Acho que foi por aqui. Salmo 4. A sua NVI? Eu estou na João Ferreira de Almeida, ACF. Mas pode usar, mas é isso, ficou um pouco diferente aqui.
o Gabriel falou assim, né? Ele leu o texto, o título, né? E eu não gosto de ler o título pelo seguinte, irmãos. Às vezes a pessoa que preenche a Bíblia, que faz, encaderna a Bíblia, o título não tem nada a ver com a Bíblia. O título é colocado pelo aquele que, a empresa que é a gráfica, a impressora, a Sociedade Bíblica do Brasil, eles colocam lá um título. E tem cada título que não dá nem para você acreditar que a pessoa resume o que Jesus falou, o que Jesus fez, com aquele título. Jesus ensina como é que se deve orar, eles colocam um título assim, a oração dominical. A impressão é assim que Jesus orava no domingo. Eu pensei aquele dia do domingo, tinha macarronada na casa de Jesus, então ele fazia a oração dominical. Era só no domingo que Jesus orava, né? Então eu não gosto disso. Assim, Ele falou que ele não tem costume. Eu sei, não estou falando que ele está errado. Eu estou também explicando o que eu penso também. Eu entendi o que ele disse. Ele não tem costume. Não estou dizendo que ele está. Então, diz assim, ó. Ouve. Irmãos, eu falei errado. É o Salmo 2. Eu marquei errado, na verdade. O Salmo 2. Eu sempre confundo o Salmo, que eu nem olho. É um Salmo sobre o reino de Jesus. E aí eu já... como eu já sei de cor, mas eu esqueço que eu sempre confundo 2 com 4. Fala assim, ó. Por que se amontinam os gentios, ou as nações, como está na outra tradução, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos-nos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Glória a Deus. Pede-me, te darei os gentios, as nações, por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-os instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Sabe o que esse salmo é? Esse salmo é uma proclamação do governo que Deus traria sobre a terra de Jesus Cristo. No passado, eu ficava pensando que o reino de Jesus era algo que viria no futuro, e eu ficava esperando o reino de Deus. Ao dia que vier o reino de Deus sobre a face da terra, né? E aí nem encaixava um versículo, já falei para alguns de vocês, quando Jesus diz assim: olha, há alguns aqui que não morrerão, até que vejam o reino de Deus vir com poder e grande glória. Eu ficava pensando, puxa vida, será que 2000 anos depois ainda tem algum apóstolo vivo? Porque para mim o reino ia vir com a volta de Jesus. Mas ele diz que o reino viria com poder e grande glória. Né? O que é o reino de Jesus? O reino de Jesus já está aqui. O reino de Jesus é a igreja que ele instituiu sobre a face da terra. Mas a igreja é muito mais, porque quando a gente fala igreja, a gente tem uma mente muito fechada para essa palavra. A gente já imagina-se uma religião, a gente já imagina um grupo, né? Alguma coisa assim, religiosa, mesmo que não seja uma religião, uma denominação, mas a gente imagina uma coisa religiosa. E lá no Velho Testamento, tudo que o Velho Testamento fazia era uma figura do que aconteceria envolvendo a igreja e o grande plano de Deus através do Messias. Então, lá no Velho Testamento, Deus escolheu o quê para mostrar a sua glória? Deus escolheu uma nação sobre a qual ele governava. Apesar de Deus governar sobre aquela nação, nunca desceu um rei do céu
e entrou lá dentro de Israel para governar Israel. Mas aqui Deus está falando que ele levantaria o rei dele sobre o monte Sião e que ele regeria as nações com cetro de ferro. Então, quando você pega 2 Pedro 2,9, fala assim: vós sois a geração eleita. Que maravilha! Por que geração eleita? Porque passaram muitas gerações antes, onde Deus prometeu, onde Deus falou, onde Deus educou o povo, para que o povo entendesse que ia chegar uma hora que Deus ia ter um grande plano sobre a terra. O João está dormindo ali, ó. Um grande plano sobre a terra, com um povo totalmente diferente, sobre quem ele governaria. Quem seria esse povo? Que geração é essa geração eleita? E é a geração que Jesus Cristo fundou sobre a terra, a igreja do Senhor. E aí fala assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Sabe qual é a próxima palavra? A nação santa. Igreja não é denominação. Jesus não veio fundar religião. Jesus veio fundar uma nação sobre a qual ele é Senhor. Sabe por que Jesus veio fundar uma nação sobre a qual ele é Senhor? Porque esse é o problema do homem. O pecado do homem foi o dia, Deus criou o homem, entregou a terra para ele governar, deu todas as coisas, tudo que é necessário para o homem sobreviver neste mundo, está aí. Está falando para o Tiago, ontem o Tiago almoçou aqui. Ele me ajudou trabalhando ali. Falei: Tiago, a gente tem que ser muito grato a Deus pelas coisas que Deus nos deu. Você não comeu na minha casa. Você tem ideia de onde você comeu coisas aqui, de onde veio coisas que você comeu? E ele não sabia, ele tentou adivinhar. Falei assim: ó, o arroz que você comeu, ele foi plantado lá em algum lugar, do outro lado do mundo, na China. E você comeu ele. Talvez o peixe que você comeu hoje foi lá do mar mais profundo, lá do Japão, e você comeu ele. E tudo isso vem do Senhor. O sol que brilhou sobre você hoje, né? O ar que você respirou, a roupa que você escolheu no seu armário, foi feito pelos tecidos, as coisas, da seda, que veio de Deus. Tudo veio do Senhor. Mas mesmo assim o homem não quer aceitá-lo como governo. Isso começou aonde? Isso começou lá em Adão. Quando Deus criou e deu tudo para Adão, falou: Adão, governa aí na terra, domina sobre ela, seja o rei dela, reina sobre tudo. E ela falou: ó, só me deu tudo, muito obrigado. Mas você não vai comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a natureza satânica. Tá, o Senhor me deu tudo, mas quer mandar na minha vida? Na minha vida, Deus, desculpa aí, mando eu. Eu faço do meu jeito, manda onde o Senhor quiser, mas na minha vida não. E hoje a gente tem uma terra inteira com essa atitude, que ela quer receber tudo aquilo que Deus dá, tudo aquilo que Deus faz. Ela quer desfrutar da bondade de Deus, mas ela quer dizer assim para Deus: eu faço do meu jeito. Ah, tem que te adorar? Te adoro do meu jeito então. Está escrito que é através de Jesus? Não. Mas eu decidi, o Senhor receba se quiser. Eu decidi que vai ser através de reencarnação, eu decidi que vai ser através de boas obras, eu decidi que vai ser de outra maneira. Eu já tenho minha maneira de pensar, Deus. Ou seja, o homem quer falar que é o Senhor de Deus, e Deus que se sujeite, se Deus quiser, a Ele. Então Deus envia Jesus ao mundo exatamente para isso, irmãos. Deus envia Jesus ao mundo para dizer para esse homem: escuta, você quer receber o rei que eu estou instituindo sobre o santo Monte Sião? Ou você quer sacudir dos seus ombros o seu jugo? O que é o jugo, né? O jugo é o domínio de Deus sobre a vida daqueles que estão debaixo do seu jugo. Não, eu vou arrebentar o jugo de Deus. Eu não aceito o seu domínio sobre a minha vida. Eu não aceito esse rei que o Senhor escolheu. E a palavra então está dizendo assim: olha, eu vou começar aqui de novo. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Esse ungido tem nome, chama-se Yeshua HaMashiach, que é Jesus, o Messias. Ele é o ungido do Senhor, ele veio no nome do Senhor, ele tentou colocar os homens de novo no caminho do Senhor. Os homens da sua época crucificaram, isso já estava previsto. Ele seria crucificado para que pudesse, dessa maneira, ser provado o poder de Deus, que tem poder de ressuscitar os mortos. E ali Deus o ressuscita, mas Deus ressuscita para ser Senhor tanto de vivos
quanto de mortos. E nós vivemos numa época que até hoje, apesar de ser pregado Jesus em todos os lugares, apesar de ser ensinado, ainda tem homens resistindo, falando, não quero, eu vou viver do meu jeito. E aí Deus está dizendo, assim como eu disse, Deus já foi verdadeiro, quando Ele anunciou outras coisas e se cumpriu, também o que Deus está dizendo vai se cumprir. Todas essas coisas, ó. Aí diz assim no versículo 3, rompamos as suas ataduras, tem uma Bíblia que está falando aí, rompamos o seu jugo sobre nós, né, o seu domínio. Não vamos deixar de governar sobre as nossas vidas. E sacudamos-nos as suas cordas. Não vou ficar preso à vontade dele. Eu não quero saber da vontade dele, eu vou fazer a minha vontade, vou viver do meu jeito. Deus não é mau. Sabe que Deus não é mau? Deus vai te dar o que você escolheu. Ele só vai te mandar para um lugar, vai deixar você ir para um lugar. Você não está rejeitando ele? Você está desfrutando de tudo que ele está te dando e rejeitando ele. Ele vai te mandar para um lugar, não tem nada que ele criou. Não tem nada que ele criou. Não tem luz, não tem mais arroz da China, nem da Europa, nem do Brasil. Não tem cadeirinha para sentar, não tem calorzinho manso, né? Não tem copinho de refresco, não tem roupa, não tem alegria, mas tem densa escuridão, densas trevas. Sabe o que é densa? É uma coisa que você pode apontar, porque não tem luz nenhuma, então é tão, chega a ser assim, ó, grosso. A escuridão chega a ser tão grossa, a solidão é tão tremenda, que nunca mais você vai ouvir falar a voz de ninguém, nunca mais você vai conversar com ninguém, é se perder na escuridão. Deus não é mau, você que sempre rejeitou tudo que Ele está dando, então vai ter um dia que Ele vai falar, então agora você vai, se você podia viver sozinho, agora vai fazer as coisas que você pode, porque você me tratou o tempo todo com desprezo, quando eu dei até meu filho para você, então Deus vai fazer isso. E aí o queimar do inferno, tem gente que não entende, tem gente que fala assim, põe lá e fui no inferno, aí eu vi, e aí aquele fogo queimando, e aí ele faz a foto do inferno lá, fogo iluminando. Rapaz, o fogo do inferno não ilumina, lá não tem luz nenhuma. O queimar do inferno é um queimar por causa da profunda tristeza, é um queimar por causa da profunda solidão. Imagina na eternidade, nunca mais você ouvir voz, nunca mais você poder falar com ninguém, nunca mais você está perdido em uma coisa tão escura, que você não vê onde você está, você não vê nada em volta, para sempre. Porque tirou tudo aquilo que Deus criou para aqueles que o amam. Deus agora encerrou. É isso que a palavra está dizendo. E aí Deus diz assim que vai vir o dia da ira dele. Ele fala assim, ó. No 7, ele fala assim, ó. No 6, né? 5, desculpa. Então lhes falará na sua ira, no seu furor nos turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Que maravilha. Deus ungiu um rei lá e que nós aqui reconhecemos ele de verdade é rei. E eu quero o governo dele na minha vida. Porque não tem como Jesus estar governando a minha vida. Não tem como eu ser ovelha do seu pasto e ele me conduzir, porque quem conduz o rebanho é o pastor. Então se o pastor que está me conduzindo é Jesus, não tem como ele errar e de repente ele me conduzir por um caminho, e quando eu olhar e falar assim, me dei mal, vim parar aqui no lugar onde eu estou perdido. Jesus me conduziu para um lugar onde eu estou perdido. Não tem como isso acontecer. Então, nós reconhecemos ele como nosso rei. Ele fala assim, ó. Proclamarei o decreto, o Senhor disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Tem dúvida de quem é que a palavra está falando aqui? Para quem foi que Deus disse isso lá em Mateus? Né? Que quando abre o céu e eles ouvem, falando, este é meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Este é meu filho, tu és o meu filho, hoje te gerei. Sobre Jesus, sobre o governo de Jesus. Não é um governo futuro. Tem gente que pensa assim, que falar de cristianismo, eu vou viver a vida inteira aqui, vou ficar vivendo para esperar um dia receber alguma coisa lá em cima, ele está lá na glória, então é só no futuro. Não é no futuro, já vivo hoje. Já vivo hoje. Eu vou a segurança do Senhor hoje. Eu vou o prazer de Jesus hoje. Como é bom ter Jesus na nossa vida. Que segurança isso nos dá? Você quer ver a diferença da segurança? Deixa o céu dar um estrondo aí, rachar de um canto no outro, do outro no outro, e começar a explodir tudo quanto é coisa, chegar ao final, que você vai ver a diferença de quem está com o Senhor e de quem está sem o Senhor.
para você descobrir o que essa segurança nos dá. Eu vejo irmãos pulando, olha, Jesus está voltando, finalmente. E vejo gente correndo, falando, onde tem metrô para me esconder, porque vai se destruir tudo. Eu preciso achar um lugar bem profundo, bem escuro, bem forte, quando pensar quebrar as coisas, para não me atingir. Vou me enfiar no buraco do metrô lá, quando a palavra fala, vamos se enfiar nos buracos da terra, né? Porque eu disse isso. Estava falando aqui para o irmão, essa semana, falando, por que a palavra fala assim que os homens vão, na volta de Jesus, quando começar a destruir tudo, vão se enfiar nos buracos da terra? Porque o profeta não sabia, não tinha essa palavra, não sabia assim que existe metrô. Falou assim, ó, no metrô da linha amarela. Se esconderam no metrô da linha amarela, né? Tentaram fugir lá para o fundo do metrô. O profeta não tinha isso, então ele fala nos buracos da terra. Mas a palavra é a verdade. E aí então fala assim, ó, Deus nos dá um conselho, porque ele fala no versículo 9, tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso do oleiro. Sabe o vaso do oleiro? Despedaçar, você pega uma vara, pá, quebra o vaso. Agora, pois, ó reis, sede prudentes e deixai-vos instruir juízes da terra. Por que reis? Porque eu estou sentado no trono da minha vida e nela quem manda sou eu. Eu governo tudo que eu quero. Sou eu que faço. Faço aquilo que eu quero, eu que mando. Então, deixa de ser rei. Deixa de governar por um outro rei no trono. Para que ele dirija a sua vida. É o conselho que Deus está dizendo. E diz assim, ó, 11. Servi ao Senhor com temor e tremor, alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado, felizes são todos aqueles que nele confiam. Sabe por quê? Porque a palavra diz assim que não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Não há condenação para aquele que invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor significa assim, declarar que Ele é o Senhor da minha vida e que eu o obedeço em tudo. Não há condenação para esse. Tudo que nós estamos vendo é tudo muito enganador, tudo passageiro, tudo enganador. E o pior de tudo, nós não somos passageiros. O que está dentro de você não é passageiro. A gente olha assim um para o outro, né? A gente pensa que a gente está vendo o ser que está na nossa frente. A gente pensa que a gente está vendo a pessoa. A gente está vendo, na verdade, a casa onde a pessoa está. Com essa pessoa a gente se relaciona, a gente fala, a gente se entende, a gente faz coisas juntas, mas tudo que a gente está vendo por fora é apenas a casa. Uma casa que não vale a pena a gente trocar o Senhor por muitos que estão aí, porque, rapaz, você vê cada pessoa bonita, deixa passar uns aninhos, pra você dar uma olhadinha, a tranqueira que vira. Né? Então, imagina você receber uma coisa dessa lá estava brincando com outro irmão que também falei assim, olha, vive aí os 200 anos, que aí a TV Globo vai vir aqui te investigar. Fala assim, ó, tem um homem que viveu 200 anos aqui, nós vamos investigar, perguntar para ele. Eles não têm essa mania de perguntar assim, qual o segredo de você viver tanto? Já teve um velhinho lá que o repórter falou assim, qual o segredo de você viver tanto? Ele falou assim, se eu não morrer. Né? Aí a Rede Globo vai vir para você e falar assim, qual o segredo de você viver tanto? Com 200 anos, 250 anos, só vai ter que ter um problema. Vai acontecer uma coisa assim, deixa a gente ver seus olhos, vai ter que alguém puxar assim para trás, aquele monte de couro assim, ou puxar para baixo, poder abrir os olhinhos assim e mostrar alguma coisa. Porque vai estar tudo engrugido assim, vai estar tão encolhido, tão aquela bola de carne velha, couro velho, do mais bonitinho que você pode pensar, que vai ser nojento. E aí muita gente tem que trocar Deus por essas coisas. Talvez lá no futuro você ganhe alguém, porque você trocou Deus. Você fala assim, o que você queria, tá aí ó, pra você. Tem só 1000 aninhos, fica com ela, fica com ele. Você vai ganhar aquela coisa toda engrugida assim. E você vai, deixa eu ver seus olhos, meu amor. Puxa aí, ajuda a puxar. Estica pra cá, estica pra lá, que eu quero ver os olhos dela ou dele. Tá entendendo? Mas não é isso que Deus tem de plano para nós. Então, bem-aventurado todos aqueles que escolhem o Senhor, que entende, que crê de verdade naquilo que o Senhor Deus está dando e dizendo para nós. Porque Deus é muito sábio. Deus quer filhos que o amem. E Ele nos põe uma prova séria, porque
Ele dá tudo de beleza, tudo de maravilha. Se você quiser me tocar, tem coisa maravilhosa para me tocar. Toca. Mas quem não quiser me tocar, quem for fiel a mim, eu tenho coisas melhores. E nós vamos voltar lá onde eu estava, né? Que é 2 Pedro. E eu quero dizer assim para você, irmão, irmã. Mesmo a gente que escolheu o Senhor, nós temos muitas lutas, muitas dificuldades. Uma coisa que eu percebo que Satanás tem trabalhando muito da igreja e que para a igreja, é porque as coisas que Jesus fez por nós, Satanás tenta neutralizar isso. Ele começa a te acusar pelos teus defeitos. Ele começa a dizer assim, você não vale nada. Ele tenta você a pecar. E quando você peca, é impossível que ninguém peque, nunca peque. Nós não devemos pecar, isso diz João, né? Mas, não, essas coisas escritas para vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, que é Jesus Cristo justo. Então, todos acabam uma hora ou outra pecando, e o diabo começa, ele que tentou você a pecar, ele vai lá assim, ó, Sandra, você está aí assistindo o jogo, tem lá os bolinhos que eles vão comer depois, cada um. Ela está lá morrendo de fome, assiste o estômago até dobrando ali, né? Aí fica um só. Não posso, que isso é roubo. Ela se resistindo, daqui a pouco vai uma beliscadinha. Aí o diabo fica, mas não tem nada, ninguém vai ver. Ela na hora que ela pega o pedacinho pela boca, tá vendo? Não há nada. Você diz que é cristã, você roubou. Eu, se fosse você, não estava nem mais no meio daquele povo. Aí ele começa a acusar você. Mas sabe o que essa acusação resulta, irmão? De que você cai a primeira vez, você cai a segunda, você cai algumas vezes no pecado, chega uma hora que você nem crê mais que você é santo. E aí você começa a olhar para você e você começa a ver tanta falha, que você nem crê que você é uma pessoa que Deus escolheu de verdade. E você fica aqui no nosso meio, você não tem coragem de abrir a boca para orar, você não tem coragem de ler a palavra, porque na verdade você já caiu tanto, já foi tão acusado, que parece que nem para você as coisas que Deus está dizendo na sua palavra. Você esquece que a palavra diz. Você esquece também que Deus sabia de tudo que você é, e que você tem se esforçado para viver a verdade, e que a palavra diz que Deus te justifica por isso, porque você escolheu Ele. Tá, e você fica aqui até crendo assim mais ou menos nisso. Você crê muito limitado, mas você não tem ousadia para pregar a palavra, porque você não acha que você de verdade é tudo isso que a palavra diz que você é. Você não tem de verdade coragem para expulsar um demônio. É isso aí lá para os irmãos do passado, porque eu sou muito falho. Quero dizer para vocês, os irmãos do passado também eram. Quando Tiago, o irmão de Jesus Cristo, fala a respeito de Elias, ele fala assim, Elias, ele era como um pecador igual nós. Ele tinha as mesmas concupiscências que nós temos. Ele fala isso. No entanto, ele orou e 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Isso significa que Elias tinha defeitos como você tem. E quando Tiago está falando disso, ele não fala de Elias só que tinha. Ele fala como nós. Então ele que foi lá, nasceu em berço, vamos dizer berço de ouro, pelo fato de ele ter nascido na casa que Jesus nasceu. Quando ele era pequenininho, ele saiu para brincar, Jesus estava lá. Ele via tudo de Jesus, assim como Ló viu de Abraão. Ele resistiu Jesus, porque ele não se convertia, mas teve uma hora que ele viu Jesus morrer, sendo justo, e viu Jesus ressuscitar. Não deu. Teve que arrebentar a dureza daquele coração. Ele se rendeu ao Senhor. Aleluia. Mas ele não se rende ao Senhor cheio de orgulho, falando assim, sabe, eu? Ele se rende a Jesus falando assim, ó. Elias tinha concupiscências também, como nós. Mas Elias orou e Deus respondeu. Você também tem defeitos, nós também temos defeitos. E o diabo tem conseguido parar a igreja do Senhor com as suas acusações, mostrando para você quem você é. A gente não está dizendo que a gente vai chegar lá na glória, e o que vai aparecer lá não é o que eu sou, é o que Jesus fez por mim. Então, por que o diabo vai ficar mostrando para mim o que eu sou e eu vou aceitar? Para aceitar que eu sou um derrotado. Ele vai ser um derrotado. Você caiu quantas vezes esse mês? Quantas pessoas passou na sua frente que você teve pensamentos imorais? Espera aí, Satanás, eu?
Tomei uma decisão na minha vida. É verdade, passou um monte de gente, eu posso ter tido pensamentos imorais, um monte de coisa, mas eu tomei uma decisão na minha vida. Eu tenho um Senhor. E você não serve para ser meu Senhor, porque eu já tenho um Senhor. Quem me justifica é Ele. Aleluia. Então não aponta para mim aquilo que eu fiz, aquilo que eu sou, não aponta para mim. Eu tento não fazer, não é também o que eu estou dizendo. Porque isso aqui não é uma palavra para falar assim para as pessoas que decidiram viver no pecado e falam, eu tenho um Senhor. Não, é para quem decidiu não pecar, é para quem está lutando contra o pecado, mas peca. Por acidente peca. Eu tenho um Senhor. E é Ele quem me justifica. Então não fala para mim dos meus fracassos, que eu sou um derrotado. Fala daquilo que Jesus é para mim. Que é isso que cabe. Eu vou caber certinho nesse lugar onde você apontar Jesus, porque Ele me chamou, me lavou, me colocou lá, me chamou de seu servo, seu filho. Está escrito lá. Felizes são. São felizes aqueles que invocam o Senhor, que temem o Senhor, que obedecem ao Senhor. Então, aqui ó, você está cheio de defeito, e eu também. Porém, para aqueles que estão dispostos a se entregarem totalmente para promover a causa do rei que Deus elegeu, e eu até coloquei isso aqui assim, ok? Eu estava tentando encontrar a palavra. Qual é a palavra que cabe? Qual é a palavra que Deus quer dizer para você? Né? A palavra que te aprova. E você decidiu viver para o rei. Você tomou sobre você uma causa. Qual é a causa do Senhor? Vou viver para ela, vou anunciar o reino, vou mostrar quem é Deus, vou ajudar esse mundo a entender que tem um rei que Deus elegeu. E eu estou aqui para proclamar isso. Vou viver por essa causa. Qual é a palavra que será que Deus tem para que encaixa você bem nela? E aí a gente tenta achar algumas palavras assim que nos dê perdão, né? E aí eu falei assim, ó. Eu estava tentando encontrar palavras de quando sabemos que somos tão falhos. Então a gente fala assim, perdoa-me. Pede perdão para Deus, né? E devemos pedir desculpa. Teve alguém que orou assim hoje, perdoa as minhas falhas. Mas Deus tem uma palavra que encaixa melhor. Tudo isso é bom. Tudo isso é verdade. A gente pedir perdão pelas minhas falhas, perdão. E Deus tem uma resposta, que é uma palavra. Sabe quando você está com um quebra-cabeça que tem um lugar ali certinho, você encaixa a peça, encaixa certinho. A palavra que Deus tem é absolvidos, absolvição. Você sabe o que é ser absolvido de alguma coisa? É quando as suas culpas, elas são descartadas. Está dizendo que você está absolvido do que você fez. Porque você escolheu o rei. E o rei já justificou você. As religiões, elas tentam dizer assim para o homem, olha, você tem que fazer muito discípulo, você tem que viver dessa maneira. Temos que fazer, mas não para ser justificados. Porque a palavra fala que a nossa justiça não vem de nós mesmos, dá o louvor da linha ali. Eu te louvarei conforme a tua justiça. É dentro da justiça dele que eu vou louvar ele. Eu não vou chegar lá, Deus, eu sou Francisco, que eu vim te louvar, porque olha como eu sou justo. Olha o que eu fiz, eu juntei umas pessoas, preguei a palavra para ela. Não, Deus, eu estou aqui e sou justo diante do Senhor, porque olha para mim, estou revestido daquilo que o Cristo fez. A justiça que o Senhor exige, ela está na minha vida. A justiça perfeita, eu recebi do seu Cristo. E nós recebemos isso do nosso Cristo. Nós temos um Cristo, nós temos um Rei, nós temos um Senhor que não é Satanás, não é Adão, é Jesus. E é isso que nós temos que trazer sobre os nossos ombros, sobre a nossa vida, sobre a nossa história. É Jesus Cristo, a esperança nossa, Jesus. Quem tem Jesus, tem a vida eterna. Nós temos a vida eterna. E nós vivemos como alguém que não é eterno, como alguém que não tem vida eterna, como alguém que não tem paz, como alguém que não tem alegria. Por que nós vivemos dessa maneira? Porque nós vivemos cheios de culpa. Satanás carregando você de coisas. E você crendo em tudo isso que Satanás está dizendo. Quando Deus não está dizendo isso. Deus disse isso. Foi isso que Deus disse a respeito dos discípulos, a respeito dos cristãos, a respeito daqueles que recebem e vivem para Jesus? Não. Deus não disse isso. Diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. É isso. Acorda, dá uma chacoalhadinha no nosso irmão. Tem café ali? Pega um café para ele. Com café. Não sei se tem. Com café. Tem café aonde? Tem? Pega lá, deixa um pouquinho para ele. Não, era os É só você acordar. Só um? Pra quem é? É, eu espero você. do Geu, eu acho.
Né, Esther? É, ela é. Glória. Cadê o João? Olá, João, tudo bem com você? Eu creio que todo mundo aqui hoje, Deus vai falar muito ao seu coração. Deus me disse isso. Sabe? Deus vai falar muito ao seu coração. É Giovanni, não é? Eu não preparei essa palavra porque Giovanni vinha, porque Antônio. Não, essa palavra já está preparando a semana. Deus vem falando comigo, sabe? E pondo tudo isso. Aí, diz assim, ó. Eu anotei aqui, né? É verdade mesmo que Deus é bastante rígido. Destruiu muitos povos sem misericórdia. Que eu não entendi o porquê de Deus agir assim. Você sabe, isso foi uma realidade. Um dia eu parei e falei assim, Deus do céu, eu entendo um pouco sobre isso, mas tem mais coisa ainda que Deus falou sobre isso que eu não vou falar para vocês. Mas, eu falei assim, Deus me deu uma resposta tão curta, tão boa. Quando eu falei, mas Deus mandou destruir nações inteiras. E eu falei, Deus, por que o Senhor é tão rígido? Por que o Senhor é tão rígido? Você sabia que Deus é rígido? A gente vive assim como se Deus não fosse. Porque as pessoas, elas falam assim de um Deus só amor. Deus é amoroso, né? Deus é paz. E Deus é amoroso, Deus é paz, Deus é alegria, Deus é aquele que sustenta, Deus é aquele que te chama de filho para você no colo. E Deus é aquele que destrói você. Aquele que pesa a mão sobre você. Deus é aquele que mata. E aí, Deus, por quê? Ele falou assim, porque depende de que lado você está na cruz. Essa foi a resposta. Depende de que lado você está na cruz. Eu quero perguntar para você de que lado você está na cruz. Eu quero lembrar uma resposta de Deus que Ele me deu. Depende de que lado a pessoa está na cruz. Alguns não passaram pela cruz, estão antes dela. Muitos, porque ainda não entenderam. Outros porque simplesmente rejeitam e não querem. Mas a Bíblia diz que todos que fomos batizados em Cristo, que assumimos a nossa posição de filhos de Deus, fomos batizados na morte de Cristo. Passamos pela cruz e estamos do outro lado da cruz. Quem passou pela cruz e está do outro lado da cruz, fez paz com Deus, tem paz com Deus. Porque agora é amigo de Deus. Quem está antes da cruz não quer passar pela cruz, não aceita a cruz na sua vida. A Bíblia fala que é inimigo de Deus. Então, para os inimigos Deus tem um tratamento, e para os amigos Deus tem outro tratamento. Mas sabe no que está a vontade de Deus? A bondade de Deus não está em te aceitar no pecado, deixar você ver como você quer, e falar, eu não vou te punir. Não é isso, a bondade de Deus não está nisso. Porque Deus vai punir. A bondade de Deus está assim, ó, que mesmo você sendo inimigo, a Bíblia fala assim, que quando éramos inimigos, Romanos 5, acho que versículo 10, fala assim, Ele nos deu o seu Filho para morrer por nós e nos reconciliar com Ele. Isso é muita bondade. Isso é muita bondade. Mas se você continuar falando assim, eu não aceito, mesmo assim eu quero ficar antes da cruz, mesmo assim eu quero ser inimigo, mesmo assim eu quero fazer tudo contrário do que Ele disser, mesmo assim Ele querendo ser Deus, querendo ser rei, querendo reinar sobre o mundo, querendo reinar sobre todas as coisas, vou me opor a isso. Porque quando Ele fala não faça, eu faço. Quando Ele fala não é desse jeito, eu falo é. Quando Ele fala assim, eu não quero isso, eu falo assim, eu não quero, mas eu quero, eu faço. Então, fica desse lado da cruz. E você vai descobrir esse Deus que é bondade, mas esse Deus que é juízo também. E Ele que me respondeu isso. Depende de que lado você está na cruz. Aí, quem está antes da cruz é visto como inimigo de Deus, independente do que você acha. Colossenses 1, 17 a 23. Vamos ler. Olha que coisa, uma palavra maravilhosa. Como tudo isso nos revela algo tão profundo, nos afirma, de receber isso de graça do Senhor, a bondade de Deus. Olha, e Ele é antes de todas as coisas subsistem por Ele. De novo eu lembro lá da palavra falando, nenhuma coisa foi feita sem ser por meio do verbo. Por Ele todas as coisas foram criadas. Está falando de Jesus, tudo subsiste por Ele. A Gê estava encantada com Esther,
A paz, Esther, veio do Senhor. Então os pais dela, né, o nosso universo, tudo veio do Senhor. Ele é a cabeça de todo o corpo que é a igreja. O princípio e o primogênito dentre os mortos, porque ele foi o primeiro a ressuscitar. Para que em tudo tenha a preeminência, em tudo seja ele o destaque, em tudo seja ele a primazia de Deus. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude, essa minha tradução não traz isso, né? Mas não fala a palavra divindade. Mas que toda a plenitude da divindade habitasse nele. Tudo aquilo que o Pai é, todo o poder, toda a graça, tudo que você pode imaginar do Pai está na pessoa de Jesus. Por isso você pode dizer assim, ó, quem vê a mim, vê o Pai. Que maravilhoso e tremendo. Porque Jesus é que ele compartilha tudo isso conosco. Ele é tudo isso por nós também. Porque ele compartilha tudo conosco. Nós somos co-herdeiro com ele. De todas as coisas que ele tem, tudo aquilo que ele é. Aí fala assim, ó. E que havendo por ele feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Ele fez a paz por meio do seu sangue na cruz. Acho que a minha tradução está errada, porque eles digitam assim nesses artigos, eles estão errados. O sangue, seu sangue, sangue da sua cruz, mas eu acho que é sangue na cruz, né? Não sei como está aí. Vertido na cruz. É na cruz. É. Eles colocaram, não colocaram na cruz, eles colocaram da. O sangue não é da cruz, o sangue é de Jesus na cruz. Então, olha só que coisa, aonde é que foi feita a paz? É na cruz. Se você não passar pela cruz, você não tem paz com Deus. Simplesmente não tem paz com Deus. Se você se posicionar antes da cruz, você não tem paz com Deus. Mas e se eu também passei pela cruz? Porque a gente passa pela cruz do batismo, mas eu vivo como alguém que está antes da cruz. Eu vou receber aquilo que recebem as pessoas que vivem antes da cruz. Porque Ezequiel fala isso, né? Que se o ímpio, Deus disser assim para o ímpio, ó, certamente morrerá, e ele se converter, Deus vai se arrepender da palavra que Deus disse para ele, e ele não vai morrer. Mas se o justo desviar dos seus caminhos justos, e voltar a praticar o pecado, fazer o que é mal, aquilo que ele fez de justiça não será lembrado no dia do seu julgamento. Ele será condenado, e a sua justiça anterior vai ser perdida. É isso que está escrito lá em Ezequiel. E aí continua falando assim, eu falei até que versículo, 23, né? A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Olha só, a gente era inimigo de Deus. Então, quem não está aceitando o reinado de Jesus, irmãos, é visto como inimigo. E aí fala assim, que nos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Por que Satanás tem te acusado tanto? Se você decidiu viver para o Senhor. Você não é perfeito, mas você tem procurado fazer o seu melhor. E talvez não está mais fazendo o seu melhor, porque você não tem mais força para fazer o seu melhor. Você foi tão acusado que você não tem ânimo mais para orar, não tem ânimo mais para ler, não tem ânimo mais para fazer as coisas de Deus, tanta acusação. E você recebe essas acusações como se fosse a verdade. A palavra de Satanás como se fosse a verdade. Aquilo que Satanás mostra para você como se isso fosse a verdade. Mas a verdade é outra coisa. A verdade está dizendo assim, é que ele quer apresentar você como alguém irrepreensível e inculpável. O que é alguém inculpável? Deus não se lembra dos seus pecados, ele lançou no mar do esquecimento e ele não está impondo culpa sobre você. Então vamos sentir leve, vamos sentir isso que Deus está dizendo que nós temos, vamos tomar posse da palavra, daquilo que a palavra diz que nós temos e somos, e não daquilo que Satanás diz que nós temos e somos, não das culpas que Satanás tenta lançar sobre nós, porque assim nós vamos poder caminhar, e assim nós vamos sentir paz, e assim nós vamos poder sentir alegria de Deus, poder jubilar, chegar no lugar e falar, olha que maravilha,
Eu estou aqui nesse lugar onde as pessoas vivem de maneira absoluta. Olha a dissolução me chamando a atenção, querendo que falasse que a vida daquela pessoa é maravilhosa, está querendo me chamar para lá. Peraí, eu já sou tão feliz, eu tenho salvação, eu tenho paz com Deus, eu vivo isso, eu sinto isso. Então eu vou conseguir resistir ao pecado. Agora se eu já vivo amarrado, triste, feliz, que duro que é, que dificuldade, não tenho nada, só fico aqui tentando não pecar o tempo todo, mas eu peco, eu sou tão infeliz, aquela pessoa parece mais feliz que você. Porque você não está crendo naquilo que Deus tem dito para você. Você não toma posse do que a palavra diz que você tem. Então aquilo que eu falei para o irmão, foi para uma irmã, que falou que eu creio, eu falei assim, a gente, não foi nem só um, foram vários, né? A gente fala que crê, a gente pensa até que crê. Mas a gente não está crendo como devia crer. Porque se a gente crê da maneira que a gente devia crer, de verdade a gente estaria. E essa palavra ela vem para nos ajudar a enxergar isso. Enxergar que nós temos que ter outra posição. De que creio mesmo. E eu vou tomar posse do que Deus diz que eu sou. Eu vou tomar posse do que Deus diz que eu tenho. Porque se Deus diz que você pode, você pode. Se Deus diz que você tem, você tem. Não importa quem queira contradizer. Não importa que o inferno fale assim, só quero ver. Eu quero ver se Satanás não vai barrar você. Olha o tamanho dos soldados que estão lá em Canaã. Olha o tamanho dos homens que vocês vão ter que enfrentar. Olha o poder deles. Vamos voltar para o Egito? Vamos entrar em desespero? Rapaz, se Deus diz que nós vamos entrar em Canaã, nós vamos entrar em Canaã se tiver soldado grande. Nós vamos entrar em Canaã se tiver milhões de soldados. Nós vamos entrar em Canaã se tiver bomba atômica. Nós vamos sem bomba atômica. O que o homem quiser fazer, que Satanás quiser fazer, que o mundo quiser fazer, que venha, se tiver um habitante de Marte, que venha para destruir a Terra. Porque quando Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer e nada vai impedir. Então nós vamos continuar afirmando, eu tenho aquilo que Deus diz que eu tenho e sou aquilo que Deus diz que eu sou, Satanás. Eu não sou aquilo que você está querendo mostrar para mim. Você me tentou, me fez cair, mas Deus quando me chamou já sabia que eu ia cair. Ele me chamou mesmo assim. Ah, você é um cara muito imoral, um cara de pau. Você não presta para servir a Deus. Deus me chamou sabendo que eu era isso. No entanto, eu estou me esforçando para servir a Ele e vou até o fim com Ele. E Ele me escolheu mesmo sabendo que eu era isso. Ele não tinha dúvida sobre mim. Você lembra que nós cantamos o louvor aqui? Teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Eu não sou nada sem ti. Você não pode esconder nada dele. Quando ele falou assim, vem me servir. Ele já sabia tudo isso que você é. Mas já sabia também que você ia procurar servi-lo. Com todos os seus defeitos. E que você proclamar, tem um rei. Esse rei vai ser Jesus, estou do lado dele. E aqueles que estão do lado desse rei. Lembra o que diz no último versículo? Lê lá, Salmo 2, último versículo. E guarda isso. Lê lá, Gabriel, para nós. 2? É. Último versículo. Beijai o filho, para que ele não se ire, e pereçais no caminho, porque em breve sua ira se inflamará. Abençoados são todos aqueles que põem sua confiança nele. Isso. Você decidiu que é ele o seu rei? É bem-aventurado, é feliz, é abençoado. Você está em Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a diferença. Se a gente for olhar assim de fraqueza, comparar, talvez tenha gente no mundo que se esforça também para ser boa pessoa, que procura não prejudicar ninguém. Aí a gente olha e fala, também talvez seja até melhor que eu. Talvez mesmo. Só que ela não tem aquilo que justifica ela, talvez. Ela não tem Jesus. E eu tenho. Porque Jesus quem me justifica. Eu sei disso. Recebi isso tudo do Pai. Ganhei de graça. De graça. Eu não vou deixar ninguém dizer para mim que é pela minha força. Que é porque eu vou ter que fazer alguma coisa. Porque a Bíblia diz que não é pelas obras. Não é. Quem foi que saiu daqui? A Karina, né? Para você que passou pela cruz, não há mais condenação. Desde que você ande sempre como aqueles que estão do outro lado da cruz. Romanos 5,10 diz assim, porque se nós sendo inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais temos sido já reconciliados. Seremos salvos por sua vida. Efésios 2, nós vamos ler
11 até o 22. Eu encurtei o louvor, irmãos, porque eu sei que essa palavra é uma palavra poderosa para você. E Deus pôs no meu coração que eu encurtei o louvor para a gente ouvir mais a palavra, tá bom? Ó. Portanto, lembrai-vos que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feitas pelas mãos de homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Olha, chegasse perto pelo quê? Pelo sangue de Cristo. Satanás está acusando você porque você cometeu algum erro. Diga para ele assim: Satanás, a força daquilo que você está me acusando, eu vou dar uma resposta para você. Existe um sangue. Existe um sangue. Por esse sangue que eu sou justificado. Não é por que você está me dizendo. Existe um sangue. Ó. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, os dois, um novo homem, fazendo a paz. Então, eu era inimigo de Deus, mas Jesus derrubou a parede da inimizade, e agora eu tenho paz com Deus. Lembra de Jesus falando assim: minha paz eu deixo para vocês, mas eu não dou a minha paz igual o mundo dá. Porque o que o mundo chama de paz é um estado de espírito. Eu estou sentindo uma paz hoje, uma alegria, uma sensação boa. Daí você chega ali, aconteceu alguma coisa e perdeu sua paz. A paz que Jesus dá não é essa paz. É uma paz da segurança que nós temos, da certeza que nós temos, que Ele não está mais contrário a nós. Ele não é nosso inimigo, nós não somos inimigos dele. Ele faz parte do nosso círculo de maior amizade, de maior relacionamento. Ele é o nosso Pai. Ele é Deus, estamos do lado dele. Essa paz Jesus nos deu, nos pôs do outro lado da cruz. Amém? Glória a Deus. E aí, e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Quando está falando isso aqui, está falando dos gentios que estavam longe e dos judeus que estavam perto. Porque eles tinham ali a palavra, tinham uma antiga aliança e as promessas para eles. Mas também trouxe sobre nós. Os dois povos fez um. Tanto os gentios como os judeus agora são do Senhor Jesus, que pertencem ao mesmo povo. É isso que está dizendo aqui. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, você não vai chegar diante de Deus, eu não te conheço, quem é você? Não sois estrangeiro nem forasteiro, nem alguém que está passando, porque forasteiro é aquele que passa dali, mas não é dali. Ele passa como um viajante. Você não é um viajante aqui, mas cidadão. Eu falei cidadão, aí está com cidadão. Eu falei cidadão para você entender melhor. Cidadão é quem mora no céu. E concidadão é aquele que também mora no céu junto com ele. Então nós somos concidadão. De quem? Dos santos. E família de Deus. Amém. Somos família de Deus. Você pode juntar com isso e crer de verdade nisso, porque se você está crendo nisso, teu coração vai ferver. Teu coração vai ferver nessa noite aqui, porque não é a palavra do Francisco, não é uma pregação bonita, é uma pregação verdadeira. Está aqui. É o que Jesus nos deu, é o que você tem e que você não tem tomado posse, porque Satanás tem arrancado de você e te acusado o tempo todo, você não tem coragem de orar. E é isso que Deus está dizendo. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus. Paciência que tem mais algumas coisas, mas em breve a gente vai terminar, tá bom? Nós vamos ler 2 versículos aqui lá em João. Nós vamos em João 15:10.
e 11. E agora eu já estou quase chegando ao fim, tá bom? João 15, do 10 a 11. Mas primeiro eu quero ler o 11. Porque ele fala assim, ó, no 11. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O que Jesus está expressando aqui? Que ele quer que você seja uma pessoa muito feliz, e que seja uma felicidade completa. Então, Jesus não está interessado que você seja uma pessoa triste, que você está sendo deprimida, que parece que não recebeu nada. Está falando com o Tiago também. Parece que Deus não deu nada para você. Aí eu falei assim com o Tiago, imagina que você tivesse ganhado na Mega Sena. Como é que você ficaria? Nossa, Mega Sena veio tudo para mim. 100 milhões. Como é que você ficaria? Alegre? Sim. Pois é. 100 milhões faria você ficar alegre. Se você ganhasse 100 milhões e alguém falasse assim, mas eu vou te oferecer um trabalho. Não preciso que você tenha muitas qualidades, não. É só um trabalho para você fazer a limpeza lá em casa de vez em quando. Te pago 10 mil reais por mês. Você vai querer? Você ganhou 100 milhões na Mega Sena. Você vai querer? Você vai, pega seus 10 mil reais, você aparece daqui, né? Mas se você não crê que você ganhou 100 milhões, alguém fala, você ganhou, não ganhei nada. Está lá o dinheiro. Chega alguém e fala assim, ó, tem 10 mil reais para você trabalhar, só para dar uma limpeza na minha casa de vez em quando, você vai lá trabalhar por 10 mil reais sendo milionário. Você sabe, nós temos sido assim. Nós temos ganhado tudo que Deus nos dá e a gente não busca, não pega pra gente. E sabe o que a gente fica comendo? Aquilo que Satanás vai dar prazer. Né? Você aceita as migalhas dele, então me dá prazer. Olha lá, que menina bonita. Olha lá, nossa, que da hora. Vou curtir aquilo, que maravilha. Sim. Vou pegar o lixo aqui dos 10 mil reais, dizendo que sou milionário. O que Deus tem é profundo, o que Deus tem é tão grande, eu não creio. Então eu vou comer o lixo que Satanás está me dando. Vou encher minha barriga só do lixo que Satanás está me dando. Porque eu não creio. É isso que vocês têm vivido. É isso que Satanás tem colocado a igreja. É por isso que a igreja não foi. É por isso que a igreja não é aquilo que Deus disse que ela é. Eu não creio. Nós vamos mudar isso. Nós vamos tomar posse do que Deus tem dito para nós. Amém. Deixa eu ver aqui onde eu parei, que eu esqueci. É o 10. Sim, agora nós vamos ver o 10. E Jesus diz por quê. O que nos motiva? O que nos motivaria a ser tão felizes, né? Uma alegria completa em nós. Fala assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Amém. Eu vou ler o que eu escrevi aqui, tá bom? Jesus quer que tenhamos sua alegria em nós de maneira completa. No verso 10, o que motiva isto? Como é bom ouvir das pessoas, né, que a gente ama. Eu não estou falando exatamente de um casal, mas das pessoas que a gente ama. Depois de algum tempo de relacionamento, mesmo depois que os nossos defeitos já apareceram, depois que causamos decepções, como é confortante ouvir essas pessoas dizendo assim, o meu amor por você permanece. Porque às vezes quando você conhece uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, é uma alegria de conhecer, parece que, nossa, começa a tratar com a melhor pessoa do mundo. Mas se você começa a conviver, aí daqui a pouco você decepciona a pessoa, porque ela, nossa, os amigos eram assim. Nossa, olha o que apareceu agora, eu achava essa pessoa maravilhosa, mas essa pessoa é enjoada. Eu fui falar uma coisa e deu uma resposta dura. E aí ela começa a conhecer você, e aí você já parece que aquele relacionamento já parece que não é mais a mesma coisa. Acho que é confortante você, mesmo depois da pessoa conhecer você assim, e falar assim, não, mas o meu amor por você permanece. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim para você, ó. Você está achando que você me decepcionou com tantas coisas que tem acontecido de ruim? Agora, o meu amor por você permanece. E permanece por quê? Porque você decidiu fazer a vontade do meu Pai. Isso dá a você o direito de eu dizer para você a palavra, aquela palavra que eu falei. Qual era a palavra que eu falei? Quem lembra a palavra que eu falei?
Já esqueceram a palavra que eu falei? Lá no começo? Que eu falei assim, a gente pede perdão. Sim, é absolvição. Absolvido. Ah, você está absolvido. Aleluia. Você está absolvido. Não estou pensando nada disso. O meu amor por você permanece. Você está do meu lado. Nós somos um. O Gabriel gostava de chamar os amigos dele de parceiro, né? Você é meu parceiro. De verdade, parceiro. Né? Nós somos parceiro de Jesus. Jesus é nosso parceiro. Não tem nada que possa nos arrancar das mãos dele. Diz assim, ó, eu não lanço você fora. Não te jogo fora. Aquele que vem a mim de maneira alguma, lançarei fora. Então assim, e nem ninguém pode tirar você das mãos de meu Pai. O meu Pai é maior do que todos. E ninguém pode arrancar você das mãos do meu Pai. Então que condenação? Que é isso que você está vendo? O que está acontecendo com você, meu irmão? Que você não anda na rua de cabeça erguida, falando, sou filho de Deus. A gente te acusar, falando, sabe quem sou eu? Eu sou filho de Deus. Jesus dizia isso, eu sou filho. E eu sou irmão dele, agora eu digo para você também, sou filho. Do mesmo Pai que Jesus era. É isso. Amém. Vamos continuando aqui, ó. Estou acabando agora. É isso que Jesus disse que nos daria uma alegria completa. O fato de nos revelar, eu permaneço amando você, isso tem que nos dar uma alegria completa. Você crê nisso, irmão, que Jesus continua amando você? Amém. Tem gente que fala assim, mas no começo eu estava tão fervoroso, eu era tão, acho que Deus gostava de mim. Agora eu estou meio frio, eu já não consigo mais orar tanto e eu permaneço amando você. Você permanece com o meu amor. Não mudou nada para mim. Mudou talvez aí do seu coração. Você não tem o mesmo ânimo e tal. Passou por muitas lutas. Mas o meu amor com você permanece. O mesmo. O mesmo. Ó. É isso que Jesus disse, que nos daria uma alegria completa. O fato de nos revelar, eu permaneço amando você. Não importa nada. Porque você tem guardado os mandamentos do meu Pai, eu permaneço amando você. Outro ponto que Jesus disse que motiva a nossa alegria completa é que sabemos que Ele voltou, aí a gente tem que ler o capítulo 17. É só mais um versículo, e é o versículo 13 de João. Todo mundo achou? Mas agora eu vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Olha só o desejo de Jesus, é que a alegria dele esteja completa em nós. E ele fala, eu estou dizendo isso para eles saberem, para que eles tenham uma alegria completa. Que eu estou indo tomar minha posição lá em cima. Da onde eu saí, eu vou voltar a assumir o universo inteiro. Só que agora eu assumo o universo inteiro e vocês fazem parte disso. Não tem como ninguém derrotar vocês. Porque eu sou o Senhor de todas as coisas. Se tinha algum inimigo que podia te derrotar, eu derrotei ele, subi, tomei o trono de novo. Tomei o trono de novo. E esse cara aí que foi derrotado ainda fica querendo convencer vocês que vocês são derrotados. Mas não são. Então vocês têm o direito de ter a alegria completa. Porque eu, o Senhor de vocês, eu, aquele que vim aqui, me comprometi e disse para vocês que daria a vitória a vocês, estou assumindo agora a posição de toda a glória. Aleluia. De tudo. O inimigo que te acusa, ele está derrotado, ele sabe disso. Então você não tem que crer nisso. Tem que crer no que eu estou dizendo. Então vocês têm motivo para ter alegria completa. Amém. Aleluia. Aleluia. Ó. Estou terminando. Agora eu estou terminando. Na verdade, ó. Outro ponto que Jesus diz que motiva a nossa alegria completa, que quando sabemos que Ele voltou a assumir o seu posto, a sua posição como Senhor de tudo, e nós somos a sua equipe, e muito mais do que isso, somos a sua família. A vitória dele é a nossa vitória. O Senhor quer que você tenha alegria completa, gozo completo. O Senhor quer que você tenha segurança. O Senhor quer que você tenha paz. O Senhor quer que você tenha uma vida plena, ou vida com abundância. É isso mesmo que você tem tido? Chega de ficar pensando que Deus está contra mim. Precisamos viver a certeza da nossa salvação para desfrutarmos a alegria do que recebemos. Tudo que recebemos de Deus é por fé, inclusive a salvação.
Deus não está desejoso de nos condenar, porque estamos do outro lado da cruz. Ele não é um inimigo furioso, mas um parceiro que compreende as nossas fraquezas, nos dá a condição de chegar até o fim e nos justifica. Lá em Hebreus fala isso, né? Que nós não temos um sumo sacerdote que não pode compadecer das nossas fraquezas. Quando o Senhor chamou você, Ele já sabia do que você era feito. Tem um outro versículo que fala isso também, que você é fraco, que você ia tropeçar muitas vezes. Está tudo isso no livrinho dele lá. Mas não é assim, eu quero ele. Põe ele do meu lado. Ele é meu, comprei. É meu, que bonitinho. Comprei. É meu. Eu falo, mas ele pecou. Quem é que vai intentar acusação contra ele? Quem é que pode intentar acusação contra o Senhor? Sou eu que justifico. Cala a tua boca, Satanás. Sai, Satanás, do meio da igreja. Sou eu que justifico aquele que eu chamei, aquele que eu escolhi, aquele que eu nomeei e aquele que me respondeu. Sou eu. Amém. Amém. Então é isso, irmãos. Nós temos aquilo que Deus diz que nós temos. Deus diz que não depende do que eu faço, não depende da minha profissão, não depende daquilo, depende daquilo que Jesus fez. Quando Ele disse assim, está consumado, concluí. A parte de Jesus foi até ali, concluí, está consumado. Daí para frente o Pai, o Espírito ressuscita, mas Jesus concluiu. Amém. Passamos a maioria dos dias infelizes, nos sentindo condenados, sem crer naquilo que Deus diz que temos, na salvação que Deus diz que temos. Como podemos ter uma vida prazerosa dessa forma, ao ponto de rejeitarmos as coisas que Satanás nos oferece? Entendendo que nós temos uma vida plena e que estamos satisfeitos com o que Deus nos dá. É isso. Amém. Não interessa Satanás vir nos oferecer as dissoluções dele. Tudo que eu tenho é muito mais que aquilo. Eu lembro do Marquinhos, nós somos do Guarapiranga, né? Para isso, Alguém até falou assim. desativo o modo avião. Você me falou assim, né? Aí alguém falou assim, o Marquinhos tem agora 3 pastores com ele lá. Eu discipulei o Marquinhos. Um dia o Marquinhos falou assim para mim que lá na escola ele estava sendo muito provocado pela molecada. Ele tinha 15 anos. Ele falou, a gente pode entrar com a menininha, você não pode. O Marquinhos não pode. Aí também o Marquinhos não pode. Um dia ele pegou e virou assim e falou assim, não é que eu não posso. É que eu tenho algo melhor. Eu posso se eu quiser. Mas eu tenho algo muito melhor e eu não troco. Não é que você não pode, você pode. Se você quiser se encher com os 10 mil reais lá que você está te dando, você pode trocar. Tem? Pode sim. Mas olha que Deus tem algo muito melhor e já é teu. Já é teu. Né? Amém. Vamos ficar de pé? Quem estiver cheio, coração de alegria, e que realmente Deus falou no seu coração, os 2 mais rápidos são os 2 que vão agradecer. Amém, Jesus. Orem. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome. Deus glorioso, Aleluia. Deus de poder, Deus de glória, Aleluia. de bondade. Louvado é o nome do Senhor aqui nessa noite. Agradeço ao Senhor pela tua presença, pela tua palavra. Amém, Tu és digno de ser adorado e ser louvado. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, nós achamos graça aos teus olhos. O Senhor olha pra gente com um olhar de amor, de esperança, de transformação. Ó Jesus, glórias eu te dou essa noite pela tua misericórdia e a tua bondade que se derrama sobre as nossas vidas. Obrigado porque nós somos escolhidos do Senhor. Amém, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos permitiu enxergar. Aleluia. As vendas, meu Pai, que estavam tampando os nossos olhos foram Amém, Senhor. lançadas Aleluia. no chão. E o Senhor nos deu olhos para enxergar a tua maravilhosa graça, Aleluia, o teu Pai. maravilhoso amor, o resgate que Aleluia. foi feito pelas nossas vidas. Eu quero clamar essa noite de engrandecer, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Amém, Pai. Obrigado, Jesus, Amém, por essa noite maravilhosa. Amém, aleluia, que palavra Pai. espetacular, meu Pai. Que palavra poderosa Amém, que Senhor. chegou no meu coração. Aleluia. Eu te agradeço e tomo posse do que foi falado aqui essa noite, em Aleluia. nome de Jesus. Amém, aleluia. Que o Senhor venha plantar essa semente viva nos nossos corações, que nós venhamos frutificar pela glória do seu nome, Jesus. Aleluia, Eu Pai. quero orar essa noite para que todo aquele que está fraco, que
que todo aquele que chegou essa noite aqui fraco, desanimado, abatido, para que ele venha ser revigorado por essa palavra, Amém, pelo Senhor. Espírito Aleluia. Santo do Senhor, Aleluia, que transmitiu Pai. aqui essa noite, que nós venhamos se Amém, apoderar, em nome meu de Pai, Jesus. daquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Amém, Espírito Santo Senhor. nos trouxe, Glória, glória. aquilo que foi Aleluia. dado por meio do Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Amém, O Senhor. Senhor nos revela Aleluia. grandes coisas, Pai. Aleluia. Que a igreja venha tomar posse agora em nome Aleluia, do Senhor Pai. Jesus. Louvado seja Eu te o teu agradeço nome. porque o Senhor nos dá dons, o Senhor nos Amém. revela, o Aleluia, Senhor nos Pai. ajuda a enxergar, o Senhor nos Glória, levanta, Senhor. Grande é o nos Senhor fortifica. Jesus. Tu és Amém. grandioso e poderoso, perfeito. inabalável, Aleluia. incomparável, Jesus. Aleluia. Aleluia. Essa noite, para que o teu poder, Espírito Santo, venha sobre a vida do Araújo aqui. essa Aleluia. noite, Jesus. Aleluia. Dá, meu Pai, a Exaltamos. ousadia, para que venha, Aleluia. quebra agora todas as cadeias que estavam Aleluia. presos na vida dele aqui, em nome de Jesus, que ele venha ser liberto, que ele aleluia, venha ser Pai. restaurado, que ele venha ser reanimado, Aleluia. porque tudo isso foi pago. Toda a liberdade da vida dele foi paga naquela Aleluia. cruz. E ele pode sim ser liberto Sim, Pai, agora é em nome de Jesus. verdade. Aleluia. Ele pode ser liberto, eu creio em nome Vamos de do Jesus. Senhor. Aleluia, Eu oro Pai. também pela vida do Giovanni. Oro, Jesus, porque eu amo Amém, desse Deus. menino, Jesus. Eu sei que o Senhor Amém, tem obras Jesus. para fazer Sim, na Pai. vida dele. Amém, Jesus. Oro, Jesus, para que ele também venha ser liberto, que ele se levante agora com Em nome de poder e Jesus. com Em nome de autoridade Jesus, dessa Pai. Em palavra. nome de Jesus. Que ele venha tomar posse do perdão, que essas vidas venham tomar posse do perdão do Sim, Senhor. Deus. agora, Amém, essa Pai. noite, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor, meu Pai, é um Deus poderoso, um Deus que não olha, meu Pai, pro Aleluia. meu passado. Aleluia. Um Deus que escreve vida nova. O Senhor que escreve Aleluia, Pai. história nova, Pai. Eu oro para que essas Sim, vidas sejam escritas novamente. Sim, Pai, em nome para que de o Senhor venha Jesus, endireitar Pai. essas vidas, essas veredas. Aleluia. em nome do Senhor Jesus. Amém. Também quero Glória. orar a tua igreja, para que nós venhamos andar em Aleluia, santidade, Pai. para que os nossos pés venham dar pelo Aleluia, caminho Pai. do Senhor. Aleluia. Meu Aleluia, Pai, Deus. peço perdão essa noite pelas nossas falhas, nossas Aleluia, iniquidades. Pai. Mas eu quero, meu Pai, que o Senhor venha Aleluia. pensar essa noite aos Glória, nossos Pai. corações. Aleluia. Cada vida que está aqui, o perdão Aleluia, do Senhor, Pai. a reconciliação por meio de Jesus Cristo. Louvado seja o Que a teu igreja nome, do Senhor Senhor. venha tomar posse agora. Eu Em tomo nome de posse Jesus, agora em nome aleluia. do Senhor Jesus. E amanhã, meu Pai, quando Aleluia. eu for lá do meu trabalho, o Senhor vai ser anunciado. Aleluia. Nós vamos ser resgatadas. Essa semana Glória, eu Pai. creio, Pai, que a Aleluia. igreja do Senhor venha se levantar. Que o combustível do Senhor que o Senhor nos colocou agora Santo, essa noite. santo é o nós Senhor, vamos levantar, Jesus. Nós vamos incendiar aqui nesse bairro. Obrigado, Aleluia. Pai. A palavra do Senhor. Obrigado, Exaltar Senhor. o nome do Senhor com as nossas vidas. Obrigado. Em nome de Jesus.